É... Polêmico ou não? Polêmico. Eu vou soltar esse nome aqui. Vai soltar? Vou soltar. É muita polêmica pra gente chegar e falar. Tem as qualidades? Tem. Mas. Não, mas eu vou falar. Carneirinho. Carneirinho, Ex-prefeito. ex-prefeito de senador. É. Vai dar uma audiênciazinha agora. O pessoal, é assim. A política do Carneirinho. Já vi alguns comentários aqui. Eu tiro o chapéu pro Carneirinho. O Carneirinho, ele teve a coragem que poucos tiveram. Eu tiro o chapéu pra ele. Ele teve o lado ruim dele. Muitas pessoas que já vieram aqui no teu programa questionaram que ele foi mal assessorado. Eu fui assessor do Carneirinho, fui secretário dele 1 ano. Tive muitos problemas com ele. E eu tenho certeza que ele não tem o que dizer de mim. Trabalhei o marco da campanha dele. A primeira que ele ganhou e a segunda que ele perdeu. A primeira que ele ganhou, o pessoal sempre questiona aqui comigo. Eu tenho uma trajetória meio polêmica aqui no senador. Questão de pesquisa. Que quando eu faço as pesquisas, o pessoal sempre diz que eu driblo a pesquisa. Tudo. E as pesquisas que eu já fiz até hoje, as minhas pesquisas, que eu faço, contrato o instituto, coloco o pessoal em campo, nunca errei. A do Carneirinho, no tempo da primeira eleição dele e tal, eu cheguei pra ele, só a eleição tá empate. Nós estamos perdendo no bairro tal. Ele não acreditou. Se ele estiver vendo aqui, ele é a pessoa viva pra contar essa história. Isso não, eu tô com outra pesquisa que nós estamos na frente, é muito. Eu digo, não estamos. Só que o Carneirinho, ele sempre teve uma linha dura. Fazendeiro. O cara que é do jeito dele e tem que ser do jeito dele. E ele peitou tal, que deu aquela confusão. A gente teve até um pequeno empate que faltava 24 horas para a eleição. A gente tinha 94 pessoas para trazer de fora. Que pessoas que... Brasília, São Luís, tinha 94 pessoas. E na hora ninguém tinha dinheiro. E ele chegou lá na hora, lá no escritório, que ele disse, rapaz, nós não perdemos a eleição por causa de dinheiro. Eu tô com tantos pontos na frente. Rapaz, vamos gastar o dinheiro. Vamos trazer o pessoal, porque senão nós perdemos a eleição. Eu sei que mexeu, foi em cima, foi embaixo, o Carlinho de um canto. Acabamos arrumando o dinheiro e mandamos o pessoal vir, e o pessoal veio. 94 pessoas de fora. A eleição a gente ganhou com 23 votos. Quando foi nessa outra eleição, que a gente... Eu me lembro como se fosse hoje, entre eu e ele do escritório, aí eu cheguei com a pesquisa pra ele, disse, olha, a eleição nós vamos perder por tantos votos. Ele disse, rapaz, nem o trator me leva, não é um negócio desde aqui não. Disse, pô, vamos diminuir os votos. Vamos trabalhar pra diminuir a taca. E vai ter. Só que o Carneirinho, pô, ele fez muita coisa em senador. O problema do Carneirinho é que ele entrou numa linha dura. Saiu da Roseana e caiu na mão do governador Flávio Dino. Flávio Dino é um bom governador. Ele é o governador dos impostos. Mas pro Carneirinho ele já não foi bom, porque ele foi contra o Carneirinho. Então tal que a gente ganhou uma ambulância na administração, que foi o Kleber Verde, o Júnior Verde, que deu a ambulância pra gente. E não foi entregue, né? E não foi entregue. Carneirinho sofreu muito. O que o Carneirinho fez, ele fez dentro de 1 ano. Que era pra ele fazer em 4 anos, ele fez tudo dentro de 1 ano. Ele asfaltou ruas, ele fez essa estrada. Tudo foi emendas. Só que ele só fez no primeiro ano. Quando chegou para a campanha, que o pessoal questiona muito aquela questão,
Que, vocês estão vendo a obra tal, só faz em tempo de campanha. É porque é o tempo que você é visto. Infelizmente. Quem que lembra que o Carneirinho fez esse asfalto aqui? Quem que lembra que o Carneirinho asfaltou a lagoa? Quem que lembra que o Carneirinho asfaltou a trilha? Quem que lembra que o Carneirinho fez essa estrada até a BR? Ninguém lembra. Quem é que lembra que o Carneirinho foi a emenda do Carlinhos? Foi. Mas o Carneirinho podia deixar e questionar e não fazer o posto da Vila São Paulo. O posto daqui do Alto da Lira, que foi o Orlando que concluiu, no tempo tava eu, Orlando, a Luísio Mendes e umas 5, 6 pessoas. Lá a gente foi lá o posto, né? Uhum. Aí tem uma pessoa que disse assim, o poço não foi feito, só foi feito a caixa porque o prefeito comeu dinheiro. Eu digo, negativo. Carneirinho não comeu dinheiro, não. O problema foi que a empresa não quis fazer o poço porque a empresa já estava com prejuízo lá da Vila São Paulo. Então, tal que o dinheiro do poço, ele foi bloqueado. No tempo era 400 e poucos mil. Eu digo, pode ir lá, tá bem que no portal da transparência. Pô, na mesma hora todo mundo quietou. Teve as coisas ruins do Carneirinho? Teve. A linha dura dele. Ele queria que o funcionário fosse do jeito dele, não é. Prefeitura, o funcionário, ele quer ficar aquele Deus ará. O Carneirinho queria todo mundo certo. Eu digo assim, o Carneirinho, ele saiu do mandato dele, pra mim, ele saiu cumprindo certo. Entregou tudo certinho. Agora, prefeitura, o pessoal tem um negócio que diz assim, é da prefeitura, é do povo. O povo quer tomar de conta, quer assumir com as coisas, tudo. Eu me lembro que teve um funcionário do Carneirinho que tirou o pneu de estrepe do ônibus. Ele foi na casa do cara receber. Disse, eu vou entregar tudo certinho. Mas a administração do Carneirinho não era eu, não era A, não era B. A gente se reunia com ele e dizia, Carneirinho, vamos fazer assim. Ele disse, não, eu vou fazer assim. E assim ele fazia. Se a gente desse muita pressão nele, reunisse todo mundo, ele ainda dava aquele negócio, mas ele não fazia de má vontade. Não ia. Não fazia com aquela má vontade dele, mas era o jeito dele. Mas ele administrou, teve os erros dele, e ele é ciente dos erros dele. Ele sabe o que ele pôde fazer e o que ele não pôde fazer. Agora, a questão dele é porque ele tinha uma linha dura, que era o jeito dele. Você não consegue mudar até hoje, você não muda a linha dele. O pessoal falava muito disso, né? Se você fosse dar uma opinião, acabava zangando. Tá? A gente com aquilo. Às vezes, eu brigava com ele, a gente discutia, passava um dia sem se falar, porque eu ia com algumas coisas dele que eu ia contra. Mas ele tá aí vivo, ele é prova viva, ele nunca vai dizer, o Márcio Maranhão me deu esse conselho de fazer daqui. Ruim, não. Tinha as coisas que eu dizia, vai gerar essa polêmica, tem essa coisa, mas o Carneirinho, a administração era dele. Ele pagava funcionário por funcionário. Quem era funcionário dele sabia. Não tinha negócio que ele mandava pagar, que cigano fazia. Era do jeito dele. Era ele e a mulher dele que administrava e acabou. Ninguém mandava. Ninguém dizia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele que era o prefeito. Então tal que, quando ele assumiu, a gente teve a primeira discussão com ele, foi o Giovanni que ele botou pra fora. O Giovanni chegou atrasado. E a gente se reuniu, a gente foi em cima dele. Rapaz, o Giovanni foi pra nossa campanha, tudinho, tal. Ele disse, rapaz, se for pra vocês administrar, eu não vou ser prefeito. Agora, se for eu vou administrar do meu jeito. E assim ele fez. Entendeu? Mas foi do jeito dele. Ele tá vivo aí, tá aí pra contar a história. Se um dia ele vir aqui, ele vai contar essa história pra vocês. Eu tenho certeza que ele não vai... Tem as pessoas que ele vai acusar, tem, que ninguém quer carregar um fardo só. Mas uma das tragédias maiores do Carneirinho, que foi a administração dele, que a gente sempre dizia, mas na política, você tem que ter uma convicção. Ou você acende vela pro diabo, ou você acende vela por Deus. Você não pode acender por dois. E teve a confusão dele, mas do Carlinho.
Entendeu? Quando teve essa divisão, aí a gente viu que o grupo ia se esfarelar. Então tal que se esfarelou. Entendeu? Então essa é a questão. A administração do Carneirinho, ele agiu do jeito dele. Eu tiro o chapéu para ele que ele teve a audácia de fazer do jeito dele. Deu certo, por uma parte, deu. Mas pro povo deu errado. Mas na questão, para mim, de gestor, ele foi um bom gestor. Também eu acho que um dos erros dele foi a questão de salário atrasado. Eu lembro que teve uma vez... Rafael, só te cortando aqui. Vai lá. Tu sabe qual foi o problema do Carneirinho? Toda prefeitura, quando o prefeito ele assume a prefeitura, ele tem que fazer um limpa na prefeitura. E tem que limpar. Por que que o Orlando tá administrando bem? Orlando limpou. Limpou. Tem uma turma que tá? Tá. Mas tem um bocado de gente que saiu. Carneirinho assumiu a prefeitura. Ele pegou... O secretário ganhava 1.700. Quando o Carneirinho assumiu, o Carneirinho foi pagar 2.700 pro secretário. O funcionário que ganhava um salário mínimo, o Carneirinho pagou um salário e meio. O professor que ganhava 1.000 e pouco, o Carneirinho foi pagar 2.000 reais. O Carneirinho pegou a prefeitura com 550 funcionários. O Carneirinho, quando assumiu, o Carneirinho foi para 950 funcionários. Para uma prefeitura que tinha 550, ele dobrou a folha dele. Então, de certa... Janeiro, fevereiro e março, que era para ele ter folgado, ele continuou com todos aqueles funcionários e pagando todos os funcionários. Então, de certa forma, ele, na parte de aumentar o salário, ele valorizou o profissional, mas, por outro lado, ele deixou alguns meses sem pagar. Por quê? Porque quem é da administração sabe o que eu vou falar. Quando chega mês de maio, junho, julho, o repasse cai. Foi aí que começou a ter a tragédia do Carneirinho. Começou a atrasar o salário em julho. Ó, eu lembro que teve uma vez que trouxeram a banda Som e Louvor. Foi. Eu lembro que eu nem fui, porque trouxeram uma banda e a mãe contratada estava com o salário atrasado. Eu fiquei, onde é que tem a lógica? Estão trazendo uma banda e a mãe funcionária com o salário atrasado. Aí eu, com um protesto, não fui pro show. Pois é. Mas teve outros protestos. A gente... Mas é assim mesmo, né? Na política em si, por isso que eu digo, senador é pequeno. Teve os outros protestos. Quem produziu aquele show foi eu. Eu sei dos pró e dos contra. Inclusive, teve uma reclamação nesse show aí, né? Que os evangélicos não foram. Foi, mas eu sei por que não foi. Não foi questão por causa de salário. Mas eu, particularmente, fui por causa disso. Teve. Aquela questão que eu sempre digo. Toda história ela tem dois lados. Uhum. A gente fez uma programação, mas a gente sabe como é que funciona o sistema. Todo lugar tem um sistema. Tem o sistema dos pró, tem o sistema dos contra e tem o sistema do stand-by. Uhum. Entendeu? O que teve aqui a gente sabe. Então tal que ele se revoltou no tempo, disse que não fazia mais. Foi uma luta para me convencer de fazer. Mas é isso, né? Ele já falou algumas vezes que reconhece que teve as falhas dele. E isso é importante, reconhecer que teve as falhas. Ele teve as falhas dele, ele reconhece, ele sabe onde ele errou. É importante ter por isso que eu digo, ele tem uma humildade que é pouco se tem, apesar da ignorância dele, da raiva, tudinho, mas ele tem hora que ele chega e diz, rapaz, eu abaixo a cabeça e faz isso. E isso é admirável, né? Ter essa humildade. Por isso que eu tiro o chapéu pra ele sabe onde ele errou, ele sabe onde ele acertou, entendeu? Ele sabe o que ele podia ter feito, entendeu? Pra ter acertado, ele sabe por que ele não fez, ele sabe os prós, sabe os contras. Hoje, eu acho inocência alguém pegar e dizer assim, ele foi mal assessorado. Não foi. Ele não foi mal assessorado. Ele tinha um secretário que era um puta de um secretário. Até porque todo mundo é adulto e tem que arcar com as suas responsabilidades, né? O Alfredo, eu sempre digo, se eu fosse prefeito um dia, ele era meu secretário de administração.